Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal aqui da Igreja Batista Nacional Ágape, onde nós queremos toda semana encontrar com você aqui e falar sobre um estudo bíblico de cada texto das Escrituras. É com muito prazer que nós estamos aqui, é com muito prazer que você está aí e que as Escrituras possam realmente mudar a sua vida. Essa é a nossa intenção. E nesse primeiro vídeo, nós vamos começar uma série agora de estudos, e a nossa intenção é essa. E nós vamos pegar o Evangelho segundo Lucas, mas dentro de um formato diferente. Talvez você tenha aí o costume de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, mas nós queremos trazer para vocês o estudo bíblico indutivo. O estudo bíblico indutivo é uma forma de nós estudarmos as Escrituras, onde nós aprofundamos e vamos de versículo em versículo, capítulo em capítulo, aprofundando em cada texto e assim podendo conhecer mais sobre o nosso Deus. Mas antes eu quero falar para você sobre a nossa missão. Quem somos? Talvez você chegou aqui e muitas vezes não sabe quem somos. Nós somos da Igreja Batista Nacional Ágape e nós temos uma missão, nós temos um objetivo. E eu queria que você entendesse isso. Nós somos uma igreja saudável, alegre e fiel às Escrituras, e totalmente dependente de Jesus. Essa é a nossa missão, e gostaria que você estivesse junto com a gente nessa missão. Vá lá, pega agora a sua Bíblia, se prepare, pega uma caneta, um papel, e venha junto com a gente aqui para nós aprofundarmos aí no Evangelho segundo Lucas. Eu quero primeiramente explicar para vocês como que funciona o estudo bíblico indutivo. Nós vamos colocar a tela para vocês aí. O estudo bíblico indutivo, ele tem 3 pontos extremamente importantes e que nós temos que dar grande atenção para que o estudo possa realmente ser um estudo bem efetivo. O primeiro ponto é a observação. Então nós temos esses 3 pontos: observação, interpretação e aplicação de um texto bíblico. Você fica tranquilo, não precisa ficar preocupado. Nós vamos juntos aqui caminhando e devagarzinho a gente vai aprendendo. E você tem a liberdade de colocar também nos comentários as suas dúvidas, porque assim na próxima aula nós podemos esclarecer para você. O estudo bíblico indutivo, então, nesses 3 pontos, eles têm observação, interpretação e aplicação. E a observação de um texto, ela é muito simples, mas ela é uma parte fundamental para um estudo bíblico. A observação, está aí na tela para você, ela é necessariamente o passo básico da leitura, porque nos leva a descobrir que o que o texto realmente diz acerca dos fatos, dos personagens, da importância de certos acontecimentos e das declarações que são contidas no texto. Nós temos algumas perguntinhas básicas que podemos fazer quando estamos, então, estudando as Escrituras. Desse primeiro ponto da observação, eu olho para um texto e falo assim: o que esse texto realmente quer dizer? Quem são os personagens desse texto bíblico? Aonde está acontecendo esse texto? Quem escreveu esse texto? E a partir de perguntas básicas, aonde nós vamos explorando dentro desse estudo bíblico, você vai dialogando com o texto, essa é a intenção. A observação é o momento onde você olha os detalhes do texto. Nós vamos pegar como referência hoje o capítulo 1, versículo 1 até o versículo 25 do Evangelho segundo Lucas. E você vai poder entender o que nós estamos falando. Mas o primeiro é a observação. O segundo ponto é a interpretação de um texto. A interpretação, está aí na sua tela também para você gravar. Interpretar é explicar ou mostrar o significado de algo. Presta atenção, interpretar não é o que significa para nós, mas o que significa para o autor. Então, quando eu interpreto um texto, eu tenho que tomar um cuidado para que eu não leve para o texto sobre todos os meus preconceitos, ou seja, tudo aquilo que eu já tenho anteriormente em minha mente. Porque quando eu vou para o texto, eu preciso interpretar o texto realmente o que está escrito no texto, e não aquilo que supostamente eu entendo do texto.
Então presta atenção, vou voltar para a gente poder entender. Observar o texto, depois interpretar o texto. E o terceiro ponto do estudo bíblico indutivo, que é a nossa intenção aqui nesses dias, nesse momento que vamos estar juntos aqui, é o ponto da aplicação do texto. Então nós observamos o texto, interpretamos o texto e depois nós fazemos o quê? Aplicamos o texto. Por que a aplicação? Simples, eu vou colocar na tela para você também. A aplicação é simplesmente o seguinte: a Bíblia não é um livro de teorias, mas um livro de vida. Ou seja, o que o texto está dizendo, ele precisa ser colocado em prática na minha vida, porque ele é um livro de vida. Ele é um livro vivo. São as palavras do próprio Deus que saltam das páginas e entram no nosso coração. Então isso é a aplicação do texto. Então eu preciso entender o que esse texto vai ser relevante na minha vida. E eu preciso colocá-lo em prática. Foi assim que Jesus nos ensinou. Então, dentro dessa explicação da observação, interpretação e aplicação da Bíblia, nós podemos hoje, então, pegar uma passagem das Escrituras em Lucas capítulo 1. E antes, eu vou falar sobre a introdução do Evangelho. Mas a pergunta que muitas vezes as pessoas fazem é o seguinte: por que nós temos 4 evangelhos? É bom nós entendermos que a palavra evangelho significa boas novas, as boas notícias. Então nós temos os primeiros 4 evangelhos. Nós temos 3 evangelhos que são muito parecidos: Mateus, Marcos e Lucas. São conhecidos, talvez você já ouviu falar, que são conhecidos como os evangelhos sinóticos. O que é isso, evangelhos sinóticos? É como se eles pegassem os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e eles fossem escritos, extraídos de uma única fonte. Por isso nós falamos que são evangelhos sinóticos. É como se você pegasse o seguinte: se você pegasse um óculos, igual o meu aqui, e você colocasse esse óculos e tentasse enxergar os 3 evangelhos, é como se nós enxergássemos esses 3 evangelhos na mesma dimensão. Por isso eles são evangelhos sinóticos. Foram extraídos de uma mesma fonte. Alguns teólogos dizem que podem ser extraídos da fonte de Marcos. Alguns dizem que de Mateus. Eu, particularmente, acho que foi de Mateus. Mas alguns teólogos dizem que foi de Marcos. Isso não vai fazer diferença, porque os textos que estão ali contidos, eles são similares nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João já é um evangelho um pouco diferente, porque ele é um evangelho onde o apóstolo João, ele vai dar uma resposta já no final do século. Então o tempo se passou, nós estamos falando lá para o ano 90, então naquele momento, 90, 95, nós estamos falando de um momento onde está acontecendo situações onde o João precisa dar a resposta. Então João vai mostrar assim essa essência da divindade desse Jesus. Então ele vai mostrar, ele vai dar uma explicação sobre isso. Então ele quer dar uma resposta a um grupo, que eram os gnósticos, que estavam ali, e eles estavam tentando demonstrar que Jesus não era realmente Deus. Mas enfim, nossa concentração é no livro ou no Evangelho segundo Lucas. E depois nós vamos ter a oportunidade, eu acredito, aqui no estudo bíblico indutivo, para a gente falar um pouquinho depois e pegar de forma sistemática o Evangelho de João. Mas hoje nós vamos pegar o Evangelho segundo Lucas, ok? Diante dessa explicação aí, eu gostaria principalmente só deixar claro para você dentro de um estudo, dentro de um estudo a gente tem muito cuidado em relação a datas. Eu citei aqui João, nós podemos citar aqui dentro dessa introdução a data aproximada do Evangelho de Lucas, mas quando a gente fala de data, a gente tem sempre uma margem para cima ou para baixo. Isso é normal dentro do estudo, nós não temos uma precisão de datas. Dentro dessa introdução do Evangelho segundo Lucas, nós podemos colocar aí a data aproximada da escrita desse Evangelho,
no ano aproximado de 56 a 61. 56 a 61, 58 a 61, essa data aproximada aí da escrita de Lucas. E o autor, presta atenção o seguinte, o autor manda muito. Sempre que você vai fazer um estudo bíblico, é necessário você entender quem está falando, quem escreveu aquele texto. E aqui no nosso caso, o autor é Lucas, o evangelista. E Lucas também conhecido como médico, o discípulo de Paulo. Se nós pegarmos lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, você confere aí, nós vamos ter lá dentro dessa escrita de Paulo, nós vamos ter a citação de Lucas, o médico. Então a gente entende que Lucas, ele era o discípulo do apóstolo Paulo. E ele participou junto com Paulo, nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então nós temos lá Colossenses capítulo 4, versículo de número 14, essa citação. Então ele é conhecido como Lucas, o médico. E isso é muito importante já na compreensão do evangelho. Olha só, Lucas, ele sendo médico, ele tem um cuidado muito grande nos detalhes dos fatos. Ele é conhecido como cientista da época. Até hoje, os médicos são conhecidos como aqueles que estudam muito, aprofundam, precisam dos detalhes, de conhecer os detalhes, precisam de aprofundar sobre algo. E Lucas já tinha esse pré-conhecimento da ciência. Então, quando ele vai escrever o Evangelho, você vai perceber quando nós lermos aqui o texto, você vai perceber como ele tem um cuidado muito grande nos detalhes. Então, isso é importante. O personagem, o autor, ele precisa ser realmente conhecido por nós quando estamos lendo as Escrituras. E aí, o autor é Lucas, o médico, um discípulo de Paulo. Nós temos a data aproximadamente 56, 58, até 61 depois de Cristo. E o propósito, qual que é o propósito da carta? Qual que é o propósito do Evangelho? Por que ele escreve? Então tem um propósito nisso. Ele vai dar uma resposta. Presta atenção comigo. Olha o que está acontecendo. Nós temos uma comunidade, nós temos uma comunidade cristã crescente. Essa comunidade, ela está a cada momento chegando mais gente, pessoas se convertendo, batizando. A propagação do reino está sendo muito acelerada, inclusive o fato, aqueles que viram, aqueles que presenciaram a morte, a ressurreição, a mensagem de Cristo, quando Jesus fica aqui durante 40 dias, comunicando para as pessoas, aparecem aproximadamente 500 pessoas. Aquilo é algo que circula na comunidade, as pessoas vão encontrando o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Os discípulos estão cheios do Espírito Santo e eles propagam, e ali há uma manifestação da glória de Deus, milagres acontecem, pessoas estão se convertendo, então as comunidades estão se organizando. E muitas coisas vão surgindo, e muitas teorias vão surgindo, mas aí há uma preocupação de Deus, isso se chama providência de Deus, preservação de Deus em relação à comunicação da sua mensagem, a preservação das Escrituras. Deus então ele vai comunicar e vai então levantar homens iluminados ou inspirados, assim dizendo, pelo Espírito Santo de Deus, para escrever. Então Lucas é um desses homens que vai escrever dentro dessa dimensão. E tem um propósito. O propósito, eu quero colocar na tela aqui para você, o propósito é apresentar um relato confiável de Jesus como Filho do homem, o perfeito homem e Deus. Então Lucas tem uma preocupação em apresentar esse homem Jesus que viveu aqui, que encarnou, que viveu na carne aqui, que sentiu, que comeu, que sentiu a dor. E esse homem agora, ele também é Deus, os milagres que acompanham, aquilo que ele quer relatar, as parábolas por ele contadas, os milagres por ele feitos e relatados aqui no Evangelho, ele vai então mostrar isso, mas mostrar essa humanidade de Jesus também.
e ele vai comprovar isso e deixar relatado assim nos fatos que aconteceram dentro das Escrituras. Ok? Deu para entender? Olha a tela aí, qualquer coisa volta, anota aí que é importante para você. E mais, deixa eu tomar uma aguinha aqui para a gente dar sequência nessa introdução. Aproveitando, eu queria muito que você deixasse um comentário aqui para a gente. Faça isso agora, deixa um comentário. Se você realmente tem o desejo de aprender mais das Escrituras, se esse estudo vai ser relevante para a sua vida, coloca aqui, comunica com a gente tem uma equipe aqui muito boa, que é uma equipe que está aqui orando e com um desejo muito grande de interagir com você, ok? Então vamos lá, dando sequência nessa introdução, antes de nós entrarmos propriamente aqui no texto, nós podemos olhar o estilo literário. É muito importante você olhar o estilo literário, por quê? Porque tanto o Evangelho de Lucas, quanto o seu segundo livro, que nós colocamos assim, que é o livro de Atos, ele é uma narrativa histórica. Então isso é um estilo literário, é uma narrativa histórica. Então ele vai pegar os fatos e narrar os fatos. Ele vai escrever sobre aquilo que ele realmente pesquisa. Então essa é uma narrativa histórica. E o evangelista, no caso Lucas aqui, ele tem uma preocupação muito grande em deixar relatados especificamente a respeito de quando aquele fato aconteceu. Então ele quer deixar dados históricos para que a gente tenha certeza do momento que aquilo estava acontecendo. Isso é muito lindo, porque é uma preocupação de deixar para todos aqueles que lerem depois que realmente aconteceu aquilo historicamente. Se nós pegarmos em outros relatos daquele momento da história, nós vamos poder ver a comprovação daquilo que aconteceu. O rei que estava reinando naquele momento, o imperador romano que estava naquele momento, ok? O sumo sacerdote. Ele vai deixar claro, deixar os nomes, porque isso é um relato histórico. Então, esse estilo literário, uma narrativa histórica, deixa para a gente que é um dos escritos mais confiáveis e profundos do Novo Testamento. Se alguém chega para você e fala assim, olha, eu estava em tal lugar, tal dia, tal horário, eu estava lá na porta daquela loja, tinha alguém lá do lado, tinha alguém do meu lado, o sol estava forte, estava quente naquele dia, ou então estava frio naquele dia. Isso são relatos detalhados que vão dar veracidade ao fato. Então, o Lucas, ele tem uma preocupação em relação a isso. Então, nós podemos pegar o Evangelho de Lucas como um dos escritos mais confiáveis, né, do Novo Testamento. Você pode dizer assim, mas os demais não são confiáveis? Não é isso que eu estou dizendo. Mas se tiver uma análise de fora, porque nós olhamos as Escrituras com os olhos da fé, nós cremos que ela é a palavra de Deus, mas se alguém que não ainda crê que ela é a palavra de Deus, quando pegar essas Escrituras para poder olhar, ele vai ter a certeza que os fatos, a narrativa histórica, vai dar condição clara para entender que aquilo realmente é verdade. Ok? Então, diante dessa introdução aí, eu quero, dentro desse estilo de estudo, que é o estudo bíblico indutivo ágape, nós vamos colocar assim, esse estudo bíblico indutivo, nós temos então a observação, interpretação e aplicação do texto, e eu vou fazer isso com vocês nesse momento. Pega lá a sua Bíblia lá, diante dessa introdução que nós fizemos agora, pega a sua Bíblia lá, porque eu quero ler com você os primeiros versículos. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos e vamos dar sequência. A nossa intenção aqui hoje é chegar até o versículo de número 25, com uma explicação clara desse texto. Combinado? Se tiver qualquer dúvida, coloca aí embaixo. Nossa ideia é realmente interagir com você para que juntos possamos crescer. Ok? Então eu vou ler aqui, diz assim o texto. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo,
uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então, voltando aqui, e claramente no texto, nós vamos ter um homem médico, Lucas, conhecido como talvez um cientista da época. Ele diz aqui no texto que, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então ele vai dizer que muitos já escreveram sobre isso. Muitos já escreveram sobre o que aconteceu. Só que ele, nesse momento, vai dizer o seguinte, que ele vai colocar uma ordem nisso, que ele teve uma preocupação em pegar os fatos, pesquisar o que aconteceu e relatar isso e organizar isso numa escrita no livro. Então é isso que ele vai fazer. Então ele diz assim, olha, conforme nos transmitiram quem? Aqueles que tiveram lá no princípio e foram testemunhas oculares e ministros da palavra. O que são testemunhas oculares? Ele vai dizer o seguinte, que ele chegou e foi até as pessoas que presenciaram os fatos. Foram testemunhas, olharam o fato, estiveram lá diante do fato. Então ele vai dizer o seguinte, eu fui até eles e eu conversei com eles, eu peguei o relato deles, o que eles transmitiram e passei para uma organização dos fatos, então, escrito para que pudesse chegar assim às comunidades. Isso é tão lindo. O que acontece dentro do estudo bíblico e do tipo? Você tem uma preocupação nos detalhes. Por exemplo, quando diz testemunhas oculares, isso nos leva então a isso que eu expliquei. A preocupação dele de conversar com as pessoas que presenciaram os fatos que ali aconteceram. E ele vai dizer assim, e eu tive versículo 3, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem. Então ele vai falar que teve essa preocupação de investigar cuidadosamente cada fato. É bom a gente abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte, o único escritor que não vinha da linhagem de Abraão, portanto é um gentio, que não é aquele que vinha dessa linhagem de Abraão, que não era um judeu, o único escritor das escrituras é o próprio Lucas. Isso é tão lindo, e aí já dentro de uma aplicação, a gente percebe esse cuidado de Deus, né, que ele veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O Evangelho de João começa dessa forma. Então, esse gentio aqui, que não vem da linhagem de Abraão, é aquele que tem uma preocupação de olhar os fatos. E aí eu quero trazer para você, para a sua vida, dizer o seguinte, talvez você está olhando esse estudo e você ainda não crê em Deus. Você ainda tem dúvidas sobre quem é Deus, ou sobre se realmente Jesus existiu. Vamos fazer o seguinte, comece a ler as Escrituras, comece a estudar as Escrituras. E se você estudar as Escrituras, aprofundar as Escrituras e faça o estudo da forma que você desejar. Se você quiser usar fatos científicos, que use. Se você quiser usar a metafísica, que use. Se você quiser usar os comentários de muitos teólogos, faça isso. Mas dialogue com esse texto. E eu tenho certeza que no final você terá uma conclusão. Um gentio, não vinha da linhagem de Abraão, um médico, aquele que de forma tão cuidadosa, aquele que pesquisa, ele vai tentar aprofundar. E quando ele vai aprofundando, eu tenho certeza que ele vai descobrindo quem é Deus. E você vai ter a certeza da existência desse Deus. Então isso mostra muito para a gente aqui, que nós realmente devemos aprofundar no conhecimento de quem é Deus. Lucas tem essa preocupação. E ele então, diante desse fato, ele vai escrever isso para alguém. Quem é Teófilo que aparece aqui? Quem é essa figura? Esse excelentíssimo Teófilo. Teófilo, ele era aquele que contratou Lucas para poder fazer uma pesquisa detalhada dos fatos e trazer para ele
um relato. Nós podemos dizer que esse Teófilo aqui, ele é o patrocinador dessa obra, ele é o patrocinador desses relatos aqui, o patrocinador do próprio Lucas, para que Lucas pudesse aprofundar sobre esses fatos e assim detalhadamente trazer para ele sobre esses fatos. Teófilo é uma pessoa de alto nível, nós não temos a certeza detalhada qual função ele tinha, mas era uma pessoa que tinha uma grande influência na comunidade, e principalmente na comunidade romana. Então ele pede essa explicação, e aqui o evangelista Lucas vai deixar claro que ele trouxe para esse excelentíssimo Teófilo, esse que patrocinou, esse que pediu para ele que mostrasse isso, uma exposição clara, para que ele tivesse plena certeza das verdades em que foi instruído. Então, Teófilo queria ter a certeza, e ele recebeu essa certeza, porque Lucas faz um trabalho magnífico, exemplar. Lucas vai ter um cuidado mais, assim, muito lindo com esses textos e com essas entrevistas e com essas conversas e com essa maneira de entrevistar, de conhecer o que estava acontecendo, e passa isso de uma forma linda e maravilhosa. Ok? E aí começa então, a partir dessa exposição, o versículo 5, ele começa a dizer assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e a mulher dele era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Voltando aqui nessa interpretação clara do texto, e voltando também nessa narrativa, né, histórica do evangelista Lucas, ele vai dizer o seguinte: olha, nos dias de quem? Herodes, rei da Judéia. Lembra que eu falei sobre isso? Essa preocupação dele nos detalhes. Rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Lembrando aqui que, nesse momento, nós estamos falando do templo em Jerusalém. E quando tem o templo, nós tínhamos as equipes de sacerdotes. Eram aproximadamente 24 equipes de sacerdotes que se revezavam para levar o sacrifício, oferecer o sacrifício ali no lugar santo, para que pudesse ser recebido por Deus. E assim, como a tradição, até aquele momento ali do judaísmo, era como se oferecesse para que os pecados fossem expurgados, para que os pecados fossem apagados. E aí Zacarias estava ali, está dentro dessa liturgia. Até interessante nós entendemos que isso tudo é uma preparação de Cristo, porque o cordeiro que era imolado naquele momento ali, uma vez por ano, dentro dos santos, feito pelo sumo sacerdote, naquele momento que era feito esse sacrifício depois é substituído pelo cordeiro que foi na cruz e derramou seu sangue por todos nós, e uma vez só, e depois não precisou mais o sangue ser derramado para pagar os nossos pecados, porque ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si os nossos pecados na cruz, e ali o derramamento de sangue nos limpa por completo, ok? Mas aí, só voltando aqui, dentro dessa visão aqui, desse templo, nós temos aqui um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias, diz o texto que ele estava no turno de Abias. Lembrando que 24 equipes, então ele estava lá, foi escalado. Eles esperavam um bom tempo para ser escalado, porque eram muitas equipes. E Zacarias naquele dia foi escalado. E aqui diz também, o texto, Lucas quer deixar claro que a sua mulher, ela era filha de Arão, e se chamava Isabel. Versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olha como essa explicação de Lucas aqui vai dar para a gente uma ideia de quem era Isabel e quem era Zacarias. Porque diz aqui que eles eram homens justos, que eles eram pessoas justas.
diante de Deus e vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Fazendo uma aplicação do texto para a gente aqui, eu quero dizer para você o seguinte: vale a pena você servir a Deus e viver de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Se você pensar isso comigo aqui agora um pouquinho, você vai entender como vale a pena abrir mão de tantos desejos carnais, humanos, assim dizendo, para podermos servir a Deus. E seguir os caminhos do Senhor, e seguir os ensinamentos de Deus, os preceitos e os mandamentos de Deus. Vale a pena, coloca isso na sua mente agora, dentro desse estudo. Quantas pessoas querem servir a Deus, mas muitas vezes eles não querem seguir os mandamentos do Senhor. Não tem como, isso é totalmente fora de cogitação. Você querer servir a Deus e não ter a vontade de receber dele os mandamentos dele e seguir os mandamentos dele. Eu quero te fazer um convite assim, sabe? Eu quero dizer para você, olha que coisa linda isso, olha que forma maravilhosa de Deus comunicarmos com a gente. Ele vai mostrar aqui, presta atenção, ele vai mostrar que tanto Zacarias como Isabel, eles eram pessoas que serviam a Deus de todo o coração. Vale a pena servir a Deus de todo o coração, mesmo que todas as respostas ou desejos do nosso coração ainda não foram atendidos por Deus. Porque se nós pegarmos o versículo 7, diz assim, diz o texto, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Então, mais uma vez aqui, ele servia a Deus de todo o coração, de forma irrepreensível, seguindo os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles tinham algo no que eles tinham desejo, que era ter filhos. Naquela época, talvez diferente um pouco da nossa, nós estamos falando do século 21, onde talvez não tenha uma cobrança assim, mas dentro da cultura judaica, e naquele momento do século I, nós temos uma ideia que quem não tivesse filho não poderia propagar a sua linhagem, a sua família. E é verdade mesmo, pararia ali talvez. Porém, muitas vezes era tido como uma vergonha diante da sociedade. Ela era uma mulher estéril. Ela não podia ter filho e os dois já tinham idade um pouco avançada. A gente não tem a idade certa deles aqui, mas se o texto diz, é porque já tinham passado ali. A mulher naquela época com 12, 13 anos de idade, a partir do momento que já tinha o ciclo dela de ovulação, ela acabava engravidando assim que casava, não tinha nenhuma contenção em relação a ter filhos. Por quê? Porque realmente era uma coisa natural da época, né? Hoje as mulheres muitas vezes elas têm um cuidado assim de ter o filho mais para frente. Talvez aí com 25, 30, 35 anos, não sei, mas elas têm uma preocupação. Naquela época não. Mas naquela época era uma vergonha. Então o que acontece? Diz o texto aqui que no versículo 8, Lucas vai narrar que aconteceu um fato. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdote diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Então, naquele momento, o incensário era como ele subia como um aroma suave às narinas de Deus, era uma forma de adoração. Então ele chegou lá para queimar o incenso e diz que durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. Então, enquanto acontecia esse ritual, enquanto acontecia essa liturgia, do lado de fora as pessoas estavam orando, porque era o sacerdote. Isso é importante para a gente. O sacerdote, ele era a ligação do homem com Deus, diferente do profeta, que era a ligação de Deus com o homem. Então, naquele momento, todos ficavam do lado de fora orando,
porque o que o sacerdote iria fazer era como se o povo estivesse fazendo. Essa é a intenção, tanto o sacrifício como oferecer os aromas suaves diante de Deus. Então, o povo ficava lá orando. E diz o texto aqui no versículo 10, que durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Versículo 11. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor. Então, assim, agora acontece algo sobrenatural. Um anjo aparece para ele, uma manifestação do poder de Deus, uma manifestação de quem é Deus. Então, um anjo aparece, um ser divino, chega diante dele e diz que ele estava em pé à direita do altar, do incenso. Versículo 12, diz o texto que ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. Mas é lógico, eu fico pensando aqui um texto, como o evangelista Lucas quis deixar claro aqui, que essa manifestação, né, que é fora, é sobrenatural, uma manifestação que não é comum, né, um anjo diante dele, ele chega e fica assustado. Mas eu acho que eu também ficaria assustado, não sei você. Não sei se você ficaria assustado também. Ele, diante de um anjo, ele ficou assustado naquele momento. Então ele fica realmente assustado diante daquilo que aconteceu. Essa manifestação sobrenatural. E aí ele fica cheio de temor no coração. Mas aí o anjo diz para ele assim, no versículo de número 13, diz assim: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Vamos parar aqui um pouquinho, porque aqui diz o texto que a oração de Zacarias foi ouvida. Talvez no primeiro momento do estudo do texto, desse estudo indutivo, talvez você pode pensar assim: qual que era a oração de Zacarias que foi atendida? No primeiro momento, você pode pensar que foi a oração dele pedindo um filho, porque a sua mulher era estéril. Você pode pensar assim, não, então a oração dele que ele orava aqui é dizendo: Senhor, me envie um filho, a minha mulher é estéril. No primeiro momento, nós podemos pensar nisso. Mas também mais aprofundando um pouquinho, né, assim dizendo, se nós aprofundarmos um pouquinho, nós vamos entender que a oração de Zacarias poderia ser a oração pela vinda do Salvador. Essa talvez era a oração dele, dizendo: olha, que venha o Salvador. E aqui o anjo quer deixar claro que a oração dele foi ouvida. Então ele vai receber uma resposta da sua oração. Uma aplicação para a gente no texto aqui. Talvez você tenha orado muitos anos aí por uma causa, ou começou hoje a orar por alguma situação, por algum motivo na sua vida. Você sabe o que me mostra esse texto aqui na aplicação? Que Deus ouve as nossas orações. Isso é lindo. Deus ouve as nossas orações. Você já pensou na dimensão disso? Aquele joelho que você colocou no chão hoje, do lado da sua cama, aquele momento que você clamou ontem à noite, aquele pedido de oração que você tem ali anos orando, Deus ouve a nossa oração. Zacarias aqui, com certeza orava para que Deus enviasse um filho. Mas talvez ele, na função sacerdotal, ele orava pedindo: Deus, envie o Salvador para Israel. Envie o Salvador para Israel. E aqui o texto diz que a Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. E aí nós entramos um personagem na história. Quem? João Batista. Aquele grande precursor, aquele que vem falar antes de Jesus pisar. Ele já pisava e dizia: olha, o reino está perto. O reino será introduzido. O reino de Deus chegará até nós. E aí, deixa eu só voltar aqui nesse versículo, já que é um estudo, pega lá, marca o texto. Quando o versículo 6 diz: ambos eram justos diante de Deus,
vivendo de forma irrepreensível em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. Eu posso tirar uma aplicação para a minha vida, ou você para a sua vida, você que é pai, ou você que quer ser pai. Deixa eu falar uma coisa para você. Pessoas, casal, um casal que é magnífico na presença de Deus, um casal que rega o seu lar de oração, um casal que procura servir os mandamentos, servir a Deus, ser irrepreensível nos mandamentos do Senhor. Um casal que faz isso vai gerar filhos extraordinários na presença de Deus. Zacarias e Isabel geraram, sabe quem? Nada menos que João Batista. Isso é maravilhoso. Então, isso até nos incentiva a buscar mais a presença de Deus e regar os nossos lares de oração, e regar a nossa vida, e regar a nossa presença, e orar com a nossa esposa, orar com o esposo, orar com a nossa família, orar com nossos filhos. Por quê? Porque uma família regada de oração, de busca, de preceitos do Senhor e mandamentos de Deus, gerará filhos extraordinários na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Você pode começar hoje. Talvez você não fez até hoje, mas hoje você pode fazer. Combinado? Faça isso aí. E vamos lá, versículo 14 então diz assim, diz o texto: você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. E aqui agora vai, assim, dentro dessa percepção, observação e interpretação desse texto, eu posso olhar aqui e posso dizer uma coisa, presta atenção. Aqui diz que desde pequeno, desde o ventre materno, esse menino seria cheio do Espírito Santo de Deus. Presta atenção, pais que têm filhos pequenos, ou então mães que estão gerando crianças nesse momento. Você pode orar pelo seu filho e pedir a Deus: encha essa criança da presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero ministrar isso na sua vida, na sua família, que os seus filhos serão cheios do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós olhamos para a criança e falamos: não, deixa ela atingir uma idade para ter experiências com Deus. Não, ela pode ser cheia do Espírito Santo agora, nesse momento. Ela pode se encher do Espírito Santo. A sua criança que está no ventre pode ser cheia do Espírito Santo de Deus. Isso nós vamos ver aqui na frente que realmente acontece. Então faça isso. Aplique esse texto na sua vida. Ok? Amém? Deu para pegar aí? Anota aí direitinho. Vamos lá, dando sequência ao texto. Também é bom deixar claro aqui: ele não tocaria, não beberia vinho e nem bebida forte. A gente pode ter a certeza que de alguma forma é a santificação quando isso é deixado de lado. Ok? Isso é muito importante. Depois nós podemos pegar um texto basicamente que fala sobre isso dentro do nosso estudo bíblico aqui. Mas o versículo 16 diz assim: ele converterá muitos dos filhos de Israel, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. O poder de Elias aqui é uma referência de profeta. Ele é um grande profeta, ele é o primeiro profeta do Novo Testamento. Ele é o profeta que vai realmente relatar a vinda de Jesus, dando sequência aos profetas do Antigo Testamento, porque tudo era sombra daquilo que está acontecendo nesse momento. É sombra daquilo que vai acontecer nesse momento. Todos os profetas, o que eles falaram, agora chega até João Batista, esse grande profeta, dentro dessa visão, desse Elias, essa referência, o poder de Elias. E diz o texto: para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Isso é maravilhoso. Então, qual que é a intenção aqui? A intenção é trazer essas boas novas. Porque agora
haverá conversão dos corações. Porque agora haverá novo nascimento. Porque agora vai ter agora a prudência dos justos. E o Senhor vai habitar no seu povo agora. Então agora Deus já não está distante. Deus já não está lá no céu. Agora ele agora vai vir e vai habitar agora no meio do seu povo e viver com o seu povo. Então, versículo 18. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher também já tem idade avançada. Agora gera uma dúvida no coração de Zacarias. Ele pergunta ao anjo, e não é uma dúvida se não vai acontecer. Ele quer dizer o seguinte: eu quero ter certeza de quando isso vai acontecer. O anjo vai dar a resposta para ele dizendo: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Versículo 20. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, os quais no devido tempo se cumprirão. Então aqui o anjo vai falar: olha, você agora não vai falar nada até que se cumpra isso, porque você não acreditou. Eu fico pensando assim, como um homem desse justo, como um homem desse irrepreensível, como um homem desse, sabe, com um cuidado enorme de oferecer um sacrifício a Deus, agora ele, diante dessa manifestação sobrenatural de Deus, diz o texto que ele não acreditou. Isso serve muito para a nossa vida. Quantas vezes Deus quer nos dar uma bênção tamanha, mas muitas vezes nós não temos fé o suficiente de acreditar que aquilo vai acontecer. Ou muitas vezes, diante de uma situação tão complicada, a qual Deus quer ser exaltado, glorificado e reconhecido diante das pessoas pelo seu poder, e Ele agora, muitas vezes nós não acreditamos. Eu quero dizer para você: não duvide daquilo que Deus prometeu. Não duvide daquilo que está escrito nas Escrituras. Não duvide de Apocalipse, da escatologia, da vinda de Jesus, desse Jesus Cristo encontrar conosco ali nas alturas. Não duvide disso, porque eu tenho certeza que essas coisas vão acontecer. E Zacarias agora, nesse momento, ele tem essa fraqueza muitas vezes, de não acreditar. Mas ali há o poder de Deus. E quando Deus tem uma promessa, Ele cumpre na vida de cada pessoa. O versículo 21 diz o texto que o povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Ele estava demorando e o povo estava ali orando, e o povo já estava esperando Zacarias para talvez receber uma resposta de Zacarias, uma palavra do que aconteceu lá dentro. Talvez uma agitação já estava ali acontecendo. A demora era grande, mas quando Zacarias saiu, não lhes podia falar, porque o anjo então o que tinha feito? Fechado a sua boca, ele tinha ficado mudo. O povo ficou ali esperando, e quando ele sai, não podia falar nada. E diz o texto: então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário. E realmente isso aconteceu, o anjo estava lá, tinha tido uma visão. E ele expressava por sinais e permanecia mudo. Ele tentava explicar, mas explicar como? Como é que você vai explicar uma manifestação de Deus daquela forma? Um anjo chegando lá, Gabriel diante lá de Zacarias para falar. Mas aqui o texto dá sequência, e o evangelista Lucas quer deixar claro que, passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo, o que ela falava? Foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-se, para acabar com minha vergonha diante das pessoas. Então agora Isabel está grávida e está agora esperando esse filho que chamará João, que será João Batista, aquele que vai anunciar, abrir o caminho para a vinda de Jesus Cristo.
E diante disso, diante dessa explicação, diante desse texto lindo, aonde o evangelista Lucas vai querer comunicar com a gente, nós fechamos nosso primeiro estudo aqui do Evangelho segundo Lucas. E eu quero fazer um desafio para você ir lendo aí durante a semana as Escrituras. Semana que vem nós vamos dar sequência aí no capítulo, vamos fechar o capítulo de número 1. Vamos ver o que o texto vai falar tanto ao nosso coração. E eu quero desafiar você a estudar as Escrituras, porque Deus tem algo maravilhoso para comunicar ao seu coração. O estudo bíblico indutivo Ágape chegou para abençoar a sua vida e para que possamos juntos crescer e sermos assim testemunhas verdadeiras desse Deus tão maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida. Deixa aí para a gente o comentário. Faça o seguinte, inscreva no canal também, no canal da igreja. E esse vídeo também vai estar no SOS Bíblia, que é um canal também onde nós faremos algumas lives e colocaremos mais conteúdo lá. Então, se você puder se inscrever também no SOS Bíblia e inscrever também aqui no canal Igreja Batista Nacional Ágape, e acompanhe os cultos, acompanhe o que nós colocamos aqui para edificação na sua vida e que você seja tremendamente abençoado. Que Deus abençoe, um abraço e te encontro aqui na próxima semana para juntos estudarmos as Escrituras no estudo bíblico indutivo. Um abraço, que Deus abençoe em nome de Jesus.